A palavra do Senhor que veio a mim para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, ouça com muita atenção para que você não venha a distorcer aquilo que eu estou falando. Ouça muito bem. Irmãos, se você só faz algo para alguém, por alguém, ajuda, oferta, enfim, só se você tem certeza que essa pessoa está em falta, que essa pessoa está precisando, está necessitando, você está no muito, mas no muito raso daquilo que provém do Senhor, daquilo que é do reino de Deus, daquilo que faz parte da cultura do reino. Você está muito no raso e é hora de sair do raso. É hora de acessarmos a maturidade em si, irmãos, de tudo aquilo que diz respeito ao reino. Se assim nós professamos, irmãos, porque é muita hipocrisia da nossa parte nós professarmos o reino e a nossa fé, se nós não estamos fazendo tudo que cabe, tudo que diz respeito ao reino de Deus e aquilo que nós temos professado. Ouça isso com muita atenção. Irmãos, o apóstolo Paulo instruiu a Timóteo. Em uma das versões da Bíblia diz exatamente assim. O apóstolo Paulo, em uma das versões, não diz assim: Timóteo, instrui os mais ricos, ou, né, direciona os mais ricos. Em uma das versões está dizendo assim: manda os mais ricos, aqueles que têm mais, não confiarem nas suas riquezas, não confiarem naquilo que eles, né, conquistaram, naquilo que eles têm, mas que eles confiem no Senhor Deus, que a confiança deles esteja totalmente no Senhor Deus e que eles venham a repartir, a compartilhar de tudo aquilo que eles têm. E irmãos, o que o Senhor está falando aqui hoje não é só, não, sim, está pontuando de algo material, de dinheiro, mas o Senhor está falando em todos os aspectos, porque a gente não pode dar e não pode fazer se do céu a gente não recebeu antes. Então, em tudo que nós fazemos, tudo que nós compartilhamos e repartimos é porque já recebemos do Senhor antes. E o apóstolo Paulo diz isso para Timóteo, mandar, essa foi a palavra, aos mais ricos, de que eles confiassem no Senhor e não naquilo que eles têm, mas que venham a repartir, que venham a compartilhar de tudo o que eles tinham e que eles não acumulassem em si as riquezas para, né, um futuro bom, mas que viessem a acumular, a praticar boas obras que levasse à vida eterna, e fizesse isso de bom grado. Era isso que o apóstolo Paulo estava instruindo a Timóteo. E nessa versão diz, a palavra manda eles. E não só instrui, e não só ensina, mas manda que os façam. Irmãos, a palavra do Senhor ela é muito clara quanto a isso. E ainda assim, de forma geral, as pessoas estão desconfortáveis para falar do assunto e nós precisamos falar sobre isso. E é isso que o Senhor está falando neste dia. O Espírito Santo, irmãos, me incomodou de uma forma muito grande para liberar essa palavra neste dia. Então, aqueles que têm ouvido, ouçam, para que você não venha a distorcer aquilo que eu estou falando. Em Atos, depois que o Espírito Santo vem sobre, depois ali do dia de Pentecostes, a palavra do Senhor também descreve. Todos prosperavam, não era um, não era outro, todos, porque todos do que tinha, seja material, seja dinheiro, tudo do que tinha, eles repartiam, eles compartilhavam. Então, todos prosperavam, não era um prosperava mais do que o outro, era todos. Então, irmão, se você ainda está falando, porque eu conquistei, eu que fiz, está retendo para si, você não. Não acessou essa maturidade do Senhor e no Senhor. E você, irmãos, está professando com hipocrisia sobre o reino de Deus. Essa é a palavra, irmãos, que o Senhor está falando neste dia. E eu não vou poupar nenhuma palavra que o Senhor está mandando eu liberar neste dia. Então, ouça isso. A palavra do Senhor também diz: aquele que dá alívio ao outro, alívio receberá. O generoso, ele simplesmente vai e ele faz. E o ponto aqui, irmãos, ainda é que nós
né, assim agimos, assim manifestamos, a palavra do Senhor ela também diz que dele é o querer e o efetuar. Então, tudo em nós, de tudo que nós assim nos posicionamos, é o querer e o efetuar do Senhor em nós, irmãos, porque isso não provém de nós. Porque se é de nós, o que que a gente fala? Não, mas eu trabalhei, mas eu conquistei, é meu. Eu vou dar, eu vou compartilhar, é meu. Irmãos, se você trabalhou de forma honesta, é lícito, é seu. E tá tudo bem, ninguém tá falando que não é. Mas se você está professando o reino, está professando a sua fé em Cristo Jesus, e você não está fazendo o que diz a palavra do Senhor, então você não está manifestando tudo o que de fato é da e na cultura do reino de Deus. E o Senhor está falando isso neste dia, irmãos, em muito claro e em bom som. Sair do raso e acessar a maturidade em si, em tudo aquilo que de fato diz respeito à cultura do reino, à palavra do Senhor e à essência do Senhor em nós. Se é isso que nós professamos, irmãos. Então, ouça com muita atenção para que você não venha distorcer o que eu estou falando. Se você está com dúvida, vai para a palavra. Porque tudo que o Senhor me instruiu a liberar neste dia está na palavra. Então, aqueles que têm ouvido, ouçam. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.